E aí, pessoal, tudo bem? Quanto tempo a gente não se vê, né? Desde o ano passado. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para desejar um 2021 abençoado para vocês. Que Deus continue fortalecendo, guardando, livrando de todo o mal, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Na história bíblica passada, nós vimos que Deus usou Mordecai e a sua sobrinha Esté para livrar os judeus das mãos de Amã. Hoje, vamos conhecer a história de 4 rapazes que não se esqueceram de Deus, mesmo tendo que enfrentar o perigo. A história bíblica de hoje está escrita no livro de Daniel, capítulos de 1 a 3. Quando o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, ele prendeu a Joaquim, rei de Judá, e também a vários jovens. O rei ordenou ao chefe dos oficiais que trouxessem para o seu palácio alguns dos jovens da família real e da nobreza, jovens sem nenhum defeito físico, de boa aparência e muito inteligentes. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Ordenou que eles comessem uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Observe o que tem sobre essa mesa. Quantas coisas gostosas! É bom comer à vontade? Imagine quantas coisas gostosas eles poderiam comer. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais trocou o nome deles. A Daniel chamou de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Mas Daniel decidiu não comer da comida oferecida pelo rei. Sabe por quê? Porque aquela comida era dada primeiro aos deuses falsos. Ele, sabendo disso, não comeu porque adorava somente a Deus. Daniel pediu ao chefe dos oficiais permissão para não comer. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenham medo do rei. Se ele achar que vocês estão menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei vai me castigar por causa de vocês. Daniel respondeu: peço-lhe que faça uma experiência durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os jovens que comem a comida do rei. Ele concordou e fez a experiência. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Então, o encarregado continuou a servir para eles só vegetais e água. E você? Daniel e seus amigos escolheram obedecer a Deus. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Passado algum tempo do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele nem conseguia dormir. Por isso, o rei convidou todos os sábios da Babilônia para que lhe dissessem o que havia sonhado e explicasse o significado. Sabe quem foi o único que conseguiu explicar ao rei o significado de seu sonho? Ele mesmo, Daniel. O rei ficou tão feliz que colocou Daniel como governante de toda a província da Babilônia. Deu muitos presentes para ele e ainda fez ele o chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Ananias, Misael e Azarias como administradores da província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro de 27 metros de altura e de 2,70 metros de largura. Era muito grande. E para vocês terem uma ideia do tamanho, a gente pode comparar com um prédio de 12 andares. Então, o arauto, que era responsável por transmitir as mensagens do rei, disse em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem os sons dos instrumentos,
o som de toda espécie de música. Ajoelhem-se e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se ajoelhar e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Logo que ouviram o som da música, os homens de todas as nações, povos e línguas se ajoelharam e adoraram a imagem de ouro. Mas será que Daniel e seus amigos também se ajoelharam? Não. Eles não obedeceram. Eles adoravam somente a Deus. Sabe o que aconteceu? Alguns astrólogos se aproximaram do rei e contaram: Sadraque, Mesaque e Abednego não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamá-los e perguntou: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Eles responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com eles que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume e ordenou que alguns soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens foram amarrados e atirados na fornalha quente. A fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que jogaram Ananias, Misael e Azarias lá dentro. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos lá dentro do fogo? Responderam: sim. O rei disse: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e andando pelo fogo. Então Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E os 3 saíram do fogo. Todos os que estavam ali se aproximaram e viram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido queimado, e as suas roupas não estavam queimadas, e não havia cheiro de fogo neles. Então disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar a outros deuses, que não fossem o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja castigado, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. O rei mais uma vez promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego aos melhores empregos da província da Babilônia. O rei Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus. Ele disse: não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Daniel e seus amigos mostraram que amavam a Deus de verdade, mesmo tendo que enfrentar o perigo. E você, ama a Deus de verdade? Você tem coragem de dizer aos seus amigos ou parentes que ama a Deus? Não precisa ficar com medo ou vergonha disso. O importante é manter-se fiel a Deus e sempre pedir sabedoria. Tenha certeza que contará com a ajuda, a força e a vitória do Senhor em sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Eu queria fazer uma oração. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre essa história que a gente estudou hoje e pensasse um pouco na decisão que esses meninos tomaram, né? No início da nossa história, a gente viu que eles decidiram. Então que a gente possa decidir a cada dia a obedecer a Deus. Que a gente possa decidir e fazer as escolhas certas. Obedecer aos pais, fazer o melhor, amar os amigos, ajudar o próximo. Então, que o Senhor nos ajude.
Faz comigo essa oração. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom e o Senhor nos ensina através da tua palavra. Eu te peço que o Senhor venha nos dar a força, a intrepidez, a ousadia que Daniel e seus amigos tiveram para não negociar a vida deles e adorar a outros deuses que não fosse o Senhor. Que o Senhor nos dê coragem para fazer isso, que o nosso amor pelo Senhor possa crescer à medida que a gente for te conhecendo. Então nos dê, Senhor, a cada dia a oportunidade de te conhecer mais, a ponto de declararmos o nosso amor pelo Senhor com a nossa própria vida. Eu te peço que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, a vencer esses desafios, as lutas diárias, assim como esses meninos venceram. Que o Senhor nos ajude também. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Isso aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.